Olá, meus amigos, tudo bom? Estamos começando mais um Comunidade Plus e hoje a gente tem um assunto muito importante para ser tratado e olha que a gente mal começou essa temporada, né? E esse assunto é muito importante e vamos deixar que ele seja explicitado para a gente em uma pergunta. A gente queria saber o que é predestinação e como isso funciona na vida espiritual. Responde pra gente. Abraços. Uau! Só tema profundo isso aí e que é motivo de discussão pelos evangélicos aí, pelos tradicionais há alguns séculos já, né? E eu queria saber de vocês, para vocês, o que vocês entendem de predestinação? Essa pergunta aí é muito importante e são vários conceitos que se tem, de muitos teólogos, você acabou falando aí, muitos teólogos, mas eu fico pensando que a Bíblia fala também sobre predestinação e quando a Bíblia fala sobre predestinação foi aquilo que Deus já pré-determinou. Então isso já aconteceu, ou seja, Deus já tem tudo aquilo que está por acontecer. Aquilo que vai acontecer, aquilo que ele determinou, e a Bíblia fala principalmente sobre a questão da salvação. Só que, por outro lado, a Bíblia também dá para cada pessoa a oportunidade de fazer as suas escolhas. E aí isso nós chamamos de livre-arbítrio, ou seja, mesmo que já tenha essa pré-determinação de Deus, o ser humano também tem a oportunidade, Felipe, de escolher, né, e usando aí do seu livre-arbítrio. Legal, Deus quer salvar todos nós, mas nem todos querem ser salvos. Então nós entendemos que somos predestinados à salvação, porque Deus quer salvar todos, mas também há uma escolha nossa. Então é o que a lição falou um pouquinho essa semana sobre a questão da caminhada cristã, né? Então as escolhas que nós fazemos, a vida que nós temos aqui vai determinar. Não é Deus que vai determinar se eu vou me perder ou vou me salvar, são as nossas escolhas, né? Claro que a salvação é um presente, mas nós podemos aceitar ou não esse presente. E tem um ponto importante nisso daí, porque ele trabalha em favor dessa salvação. Então, não só ele predetermina o que vai acontecer, mas ele também trabalha, porque o interesse de Deus é na salvação de todas as pessoas, o maior número de pessoas. E ele vai respeitar a decisão de cada um. Então, saber que Deus também trabalha a nosso favor, isso é importante. Essencial. E olha, muito bacana vocês terem tocado nesse assunto. Eu gostei muito de algumas palavras que foram usadas aqui, por exemplo, livre-arbítrio, né? Dentro da nossa compreensão adventista de predestinação para a salvação, nós queremos muito no livre-arbítrio que Deus deu para cada ser humano, para que ele decida o seu próprio destino, obviamente sendo guiado pelo Espírito Santo. Por falar nisso, eu queria saber de vocês, como é que a gente pode, nessa jornada, rumo ao céu, manter-nos ligados a Deus, conectados com Deus, a fim de que a nossa salvação, que foi garantida na cruz, continue sendo garantida dia após dia na nossa vida? Legal. Eu creio que a salvação, né, não adianta a gente apenas balançar, eu aceito Jesus, balançar a cabeça e um dia está tudo certo. É uma caminhada, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona a vida espiritual, né? Então eu creio que o principal, a gente sabe disso, é relacionamento com Cristo. Quando a gente está em relacionamento com Cristo, a gente falha, a gente cai, mas a gente está conectado com Ele. Então a vida cristã, como o nome já diz, né, só pode existir se a gente tem relacionamento com Ele. Sim. Então é nesse relacionamento que a gente vai se tornando mais parecido com Ele. A gente entende que a salvação é um presente, como a gente falou aqui já, e nós aceitamos isso, né? Não apenas dizendo sim ou não, mas com a nossa vida, com os nossos atos, com as nossas ações, a gente demonstra de lado que a gente está. Bacana. Legal. Eu achei bacana isso aí quando você falou que a salvação é um presente. Imagina quando uma pessoa está fazendo lá seu aniversário, recebe um presente pela dádiva, né? A bênção que Deus deu para ele. Pai, se você gostou do presente, a maioria das pessoas vão escolher um presente que você goste, né? Principalmente quem preza por isso. Acho que nesse momento de dar o presente, você dá para alguém que você também quer valorizar. E aí a pessoa vai receber aquilo ali de bom grado, vai cuidar desse presente. Então eu penso assim, se a salvação é um presente de Deus, e ele planejou isso muito tempo atrás, há muito tempo, nós não éramos nem nascidos ainda, esse presente já estava planejado por Deus, agora é cuidar. E aí cuidar para a nossa salvação. Só que a gente está vivendo num mundo de pecado e as influências externas podem afetar a nossa caminhada e podem estragar esse presente que nós recebemos de Deus. Então agora todo cuidado é pouco, né? A gente caminha aqui como quase dizendo assim, pisando em ovos neste mundo. Por quê? Porque, por um lado, você tem uma força gigantesca, superior, querendo te trazer para o lado dele,
mas por outro lado, a gente tem uma força também grandiosa, que nunca perdeu uma batalha, interessado na sua salvação, interessado no seu crescimento espiritual, no seu preparo para a volta de Jesus, quando então estaremos com ele para sempre. Então, se a gente entender essa salvação como um presente, a gente vai cuidar melhor dessas coisas e a gente vai começar a alimentar essa natureza espiritual e deixando morrer de fome a natureza carnal, que é o que o mundo quer, né? Na vida cristã, né, a gente tem que lembrar que a salvação é de graça. A única coisa que é de graça é a salvação. O resto tem um custo. Você ser um cristão, claro, a gente paga um preço por isso. Sim. Quando você quer seguir os princípios de Deus, né? Mas a salvação é um presente, mas não que teve um custo, né? Alguém pagou por esse presente, no caso aqui foi Cristo. Legal, legal vocês falarem isso. Enquanto vocês estavam comentando, fiquei pensando assim, nossa, mas eu acho que deve ter muita gente achando que, de alguma maneira, ele é completamente responsável pela sua própria salvação, né? E enquanto eu fico pensando nisso, há muita gente que talvez coloque o peso muito mais em si do que na cruz. E por conta disso a gente tem os mais diferentes tipos de pessoas que pensam sobre salvação, desfocando-se da Bíblia. Eu queria saber de vocês, como é que a pessoa pode fazer para, entendendo que a salvação é resultado direto do que aconteceu na cruz, mas também é mantido pelas nossas escolhas diariamente, como é que essa pessoa pode fazer para se manter firme em Cristo nessa jornada até o céu? Que hábitos ela pode adquirir ou deve adquirir para que isso possa acontecer na sua vida? Pastor, eu volto para o que a gente falou. Acho que o relacionamento com Cristo a gente fala a oração, o estudo da Bíblia, estar conectado com Cristo. Quanto mais próximos de Cristo, mais certeza nós teremos da salvação, não pelos nossos méritos, mas pelo que Ele fez por nós. Então tá aí. É isso. Vamos embora. Cara, você sabe que eu fico pensando assim, que batalha.